Seja muito bem-vindo ao 947 de hoje, 947 que começa todos os dias às 9h47 da manhã. E eu sou Patrícia Zilig e nesse canal nós falamos sobre técnicas, possibilidades, estratégias, ideias de como você, profissional de yoga, seja você professor, seja você instrutora, seja yoga, qualquer outra linha de yoga que você seja formado, como você pode realmente ter a sua liberdade financeira, isso é, chegar ao yoga 5K, vivendo da sua profissão, vivendo das suas aulas. Então, esses temas são abordados aqui de maneira muito prática. Você pode colocar as suas dúvidas, que nós vamos responder as dúvidas, as principais dúvidas, vamos selecionar algumas aqui e trazer os temas para as nossas lives, que acontecem todos os dias às 9h47 da manhã. E o tema de hoje é um tema muito interessante, que é o seguinte: é o tema falando sobre como driblar a dificuldade com as palavras durante as aulas de yoga. Esse foi um tema que o Paulo mandou para a gente, ele colocou numa mensagem, numa dos vídeos que ele tinha essa dificuldade, e aí, Paulo, tô aqui para te ajudar, tá? Então, essa live é especial para você hoje. Então, vamos lá. Eu quero começar falando sobre um tema muito interessante, e às vezes as pessoas não têm noção de o quanto falar em público, independente do tamanho desse público, é desafiador. O quanto falar em público é realmente algo que assusta as pessoas. Eu trouxe aqui um estudo, só para um estudo para vocês, para exemplificar aqui, é o seguinte. O medo, eu vou ler aqui esse estudo, tá? O medo de falar em público é maior que o medo da morte, diz estudo. Pessoas têm mais medo de enfrentar uma plateia do que doenças e morte. Olha que louco! Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo de pessoas de falar em público. Esse temor é maior até mesmo que o de problemas financeiros, doenças e morte. Dos 3 mil entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo de falar com pessoas é muito maior do que o medo de morrer ou o medo de sofrer algum acidente, até o medo de alguma doença. Então, realmente, muitas pessoas, eles alegam que o medo de falar em público é maior que qualquer coisa. As pessoas ficam realmente aterrorizadas. Olha, se você tem esse receio de falar em público, tem muitas maneiras ali de trabalhar isso, tá? Então, eu queria tratar desse estudo, olha só. Esse estudo é de 2015, o jornal britânico Sunday Times. Tudo bem, foi uma amostragem pequena, né? Então, foi um público menor, 3 mil pessoas, foi lá no Reino Unido, mas 41% responderam que realmente o medo de falar em público é maior do que o medo da própria morte. Então, olha como isso é curioso, né? Olha como realmente nós estamos falando de um tema que realmente é importante para as pessoas. Então, obrigada por essa sugestão, Paulo. É um medo que é real, é um medo que está ali. E se é algo que está travando a sua evolução, se é algo que realmente você precisa lidar, porque se você não lidar com isso, é algo que vai travar você de você viver das suas aulas, de você viver da sua profissão, então é algo que deve ser colocado atenção, é algo que deve sim realmente ser levado em consideração, tá? Então, é importante, se é importante para você lidar com isso, então é importante falarmos sobre isso aqui nesse canal. Independente se você é experiente ou não, tá? Tem muitas pessoas que, às vezes, são pessoas que aparentemente são mais extrovertidas, mas têm medo de falar em público. Existe esse medo, independente do tipo de pessoa, se é introvertido, se é extrovertido. Então, vamos lá. Então, o que é você ter dificuldade com as palavras quando você está em sala de aula? Você realmente está ali conversando, ministrando a sua aula e vai faltar, está faltando base, está faltando ali palavras para você expressar e conduzir a sua aula, tá? Isso pode ou não ter a ver com didática, mas nesse contexto faltar as palavras, faltar a ferramenta ali para você descrever a sua aula, tá? Então, isso é faltar as palavras, isso é você ter dificuldade com as palavras. Muitas pessoas passam por isso, tá? Muitas pessoas podem ter vindo de uma cultura um pouco, ou uma educação um pouco mais simples, um pouco mais humilde. Eu vim também, eu estudei escola pública a minha infância inteira, estudei, né, colegial também. Fui realmente fazer faculdade particular só depois que eu trabalhando eu consegui pagar, mas tudo eu fiz público, então
logo quando eu entrei na faculdade, eu senti uma defasagem do que eu tinha antes com o que eu tinha, com a bagagem que eu tinha levado até ali, por mais que eu estudasse, por mais que eu fazia várias coisas, eu senti que tinha uma diferença, né? Então, quando eu comecei a perceber essa diferença, eu comecei a trabalhar várias coisas. Então, eu trouxe aqui 10 dicas para você driblar se você tem dificuldade com as palavras. Então, vamos lá trabalhar e falar sobre essas dicas. E Paty, essas dicas, elas extrapolam a sala de aula, tá? Porque muitas vezes você precisa trabalhar algumas coisas, se preparar, para depois você colocar em prática na sala de aula, tá? Então, vamos trabalhar primeiro essas coisas. O que você pode fazer para aprimorar ainda mais o seu vocabulário durante as suas aulas. Primeira coisa que muita gente já deve ter escutado, muita gente já deve ter falado, mas não sei se realmente colocou em prática e se realmente levou em consideração esse ponto. Ler. Leia bastante. Leia. O que você pode ler? Você pode ler assuntos relacionados ao que você precisa, inclusive. Você vai ler algum assunto, por exemplo, você pode já aproveitar que você tem que trazer uma técnica importante para trazer vocabulário para você, leia assuntos relacionados a yoga. Leia assuntos relacionados à qualidade de vida. Leia assuntos relacionados ao seu público que você quer atuar. Você quer atuar com um público específico? Oi, Davi, bom dia. Um beijo para você também. Então, tá aqui passando no YouTube. Então, é o seguinte, se você quer realmente trabalhar com um público específico, vá lá e converse com esse público, né? Então, como é que você vai conversar se você não conhece ele? Vá até onde algo está escrito sobre ele. Então, vai ler um livro, vai ler uma notícia, mas escolha, né, realmente fontes legais para você ter ali um embasamento mais forte e saber até falar algumas palavras, tá? Então, por exemplo, se você falar muito com um esportista, é interessante que você saiba alguns termos dos esportes, para você criar conexão. E como é que você cria esse vocabulário de conexão? Lendo sobre o assunto, é uma maneira. Lendo notícias sobre o assunto. Você não precisa necessariamente praticar o esporte que o seu aluno pratica. Se você gostar, curtir, melhor ainda, tem mais conexão. Mas se não, você pode ler sobre o assunto. Então, leia bastante. E leia consistentemente. Se coloque ali como meta você ler 10 minutos por dia, que seja, tá? Se você não consegue ler tanto. Coloque essa leitura no seu celular, fica mais fácil. Às vezes, entre uma aula e outra, você consegue ler. Às vezes, terminou o almoço, precisa descontrair 10 minutinhos, leia também. Então, leia bastante. A primeira dica é ler. E a leitura vai te possibilitar várias coisas, inclusive você poder entender mais sobre o seu avatar, sobre o seu público-alvo. Só estou ligando aqui meus fones, porque eu acho que quem está no YouTube deve estar escutando bem, mas quem está no Instagram, os meus fones desligaram. Vamos ver se agora conecta. Só um minutinho, eu vou conectar aqui. Pronto, já conectei os fones novamente. Bom, então, a primeira dica é ler. Leia bastante. Leia bastante. A segunda dica é assista vídeos, assista documentários, assista filmes, assista coisas que vão te dar argumento para você entender mais sobre o tema, né? Que tema? Aproveite que você vai ter que assistir alguma coisa, assista alguma coisa que vai trazer algum conhecimento para você, que vai fazer com que você fique mais próximo do seu avatar, do seu público-alvo. Tá? Então, assista coisas relacionadas ao seu público. Então, ou alguma coisa, por exemplo, sobre estilo de vida. Tem documentário sobre meditação no Netflix, não sei se alguém já viu, se fizer sentido para você, se fizer sentido com a sua filosofia. Tem vídeo sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre como você cozinhar, viagens. Então, assista alguns vídeos que vão te dar mais também embasamento, mais vocabulário. E às vezes tem alguns termos que você nunca escutou falar, então isso é interessante, tá? Não é assistir só, nada contra, mas não é ficar assistindo novela o dia inteiro, tá? Porque isso não vai te trazer algum conhecimento. Mas veja coisas de cultura gerais, de conhecimentos gerais, documentários costumam trazer muito embasamento, muito conteúdo, e esse conteúdo você pode usar em palavras. Tem algumas frases que você não pensava que poderiam caber naquele contexto e elas cabem. Isso vai te dar mais possibilidade de você conversar com as pessoas de uma maneira direcionada, porque você vai estar ampliando a sua cultura, tá? Então, você vai estar ampliando a sua cultura e isso é legal, isso é interessante, isso vai te trazer mais argumento, mais palavras e vai aumentar o seu vocabulário também.
Terceira coisa, pesquise. Pesquisar o quê, Paty? Você vai pesquisar assuntos que você vai se interessar. Por exemplo, nos últimos tempos, eu tenho me interessado por assuntos muito aleatórios e assuntos divertidos que eu sempre quis pesquisar mais. Por exemplo, sobre visagismo, eu estou pesquisando sobre coloração pessoal e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. Eu não vou falar assim, putz, achei isso legal. Eu vou começar a pesquisar sobre o assunto. E aí eu vou entender mais sobre o assunto. Mas o que isso vai me trazer de conhecimento? Vai te trazer o seguinte, quando você pesquisa sobre o assunto, você vai aprofundar o seu conhecimento. E quando você aprofunda o conhecimento sobre alguma coisa, você vai ter mais palavras, você vai aumentar o seu vocabulário, você vai aumentar a sua base de conhecimento. Então, quando você aprofunda um tema, você aprende também a aprofundar suas conversas. Você aprende a ter argumentos para você conversar mais com as pessoas, para você poder aumentar realmente seu vocabulário. Então, pesquisar sobre um tema faz com que você não seja uma pessoa rasa, faz com que você seja uma pessoa mais profunda em algum assunto. Então, por exemplo, você está com muita dificuldade de entender como é que funciona os pranayamas dentro da fisiologia do corpo. Aí você pode sim estudar sobre isso, pesquisar sobre isso. Vai pesquisar em livros, vai pesquisar em vídeos, como é que o pranayama atua no seu corpo. E aí você vai pesquisar, e nessa pesquisa você vai criar ali, você vai fazer anotações. É importante que durante o processo de pesquisa você faça anotações. Isso vai te ajudar a realmente organizar as palavras na sua mente, principalmente aquelas que forem muito novas para você. E aí você vai criar mais bases de vocabulário. Quarta dica, tente usar sinônimos. Tá, Paty, como é que eu faço isso? Simples, dá uma bugada, coloca uma palavra que você geralmente usa muito e coloca um sinônimo dela e tente aplicá-la no seu dia a dia, na sala de aula. Então, coloque um sinônimo ali. Por exemplo, uma coisa muito simples, tá? Se você tem costume de usar relaxamento para a técnica, né, de Yoga Nidra, você pode mudar ali e, vez ou outra, usar descontração. Então, olha que você pode realmente mudar a sua maneira de falar somente colocando um sinônimo, né? Já para quem ministra as aulas de yoga, tem a vantagem de falar em sânscrito, né? Então, você pode falar pranayama, falar respiratório no outro momento, para não ficar repetindo as mesmas palavras. Quando você repete as mesmas palavras, parece muito que o seu vocabulário é limitado demais. Quando você amplia as palavras, é possível você se sentir mais à vontade e não fica tão a aula, não fica cansativa, porque você está repetindo mesmo as mesmas palavras o tempo todo. E isso vai te dar ainda mais base, você vai aprender a usar, ainda mais que a língua portuguesa, ela é extremamente rica. Tem muitas palavras que significam muitas coisas, e sinônimos, então, tem muitos. Dificilmente você vai procurar uma palavra lá que vai ter um sinônimo só. Geralmente tem 3, 4, 5, e aí você veja o que adequa mais para aquele momento, tá? Também tem palavras que às vezes sinônimos que não se encaixam naquele momento. E às vezes tem palavras semelhantes também, você pode usar essas palavras semelhantes. Então, essa é a quarta dica. Quinta dica de como você driblar a dificuldade com as palavras. Converse com pessoas diferentes, com pessoas que tenham ideias variadas. Tá, Paty? O que é isso? Você vai falar com pessoas variadas. Então, você pode sim conversar com pessoas de diferentes culturas para que você também aprenda a ter mais argumentos, você saia do seu senso comum. Se você vive num contexto, você veio, por exemplo, de uma família mais simples, ou vive num bairro mais simples, e as pessoas geralmente falam do mesmo jeito. Você pode perceber. Quanto mais distante ficam aquelas pessoas, mais distante fica e mais diferente fica o vocabulário. Nós somos a junção de pessoas que nós vivemos. Então, se você vive com algumas pessoas, provavelmente você pegou os trejeitos dessa pessoa. Né? E não precisa só viver junto, tá? Às vezes você trabalha junto, porque muitas vezes você não vive com aquela pessoa, mas você trabalha com ela. Provavelmente você tem coisas em comum com ela. E ela também pega algumas coisas, até por osmose ali, ela vai pegando sem perceber. O meio nos transforma. Então, se você quiser realmente aumentar o seu vocabulário, realmente aprender palavras novas, falar diferente, é importante sim que você
ande com pessoas diferentes. Paty, mas estamos em isolamento social. Tudo bem, você pode conviver através de live. Você pode falar com as pessoas através de lives, através de eventos. Você pode conversar com pessoas que tenham ideias até contrárias às suas, ou que tenha mais embasamento teórico, filosófico sobre um tema que você quer buscar. Isso vai ampliar ainda mais o seu leque. Você pode se colocar à prova, então, convivendo com outras pessoas. Se você tem uma região que é uma região mais menorzinha, vai participar de algum evento, vai participar de algum webclass, vai participar de algum webinário, onde tenham pessoas que falem diferente, onde tenham pessoas que vão agregar. Tem uma frase muito interessante que é o seguinte, que é: se você está numa mesa e você é a pessoa mais inteligente da sua mesa, você está na mesa errada. Porque se você é mais inteligente da mesa, o que você vai aprender com as pessoas? Não é que você não tenha nada a aprender, mas vá buscar pessoas que realmente já tenham um passo acima para que você continue evoluindo. Você não pode estagnar. Qual é a melhor maneira? É você se desafiar com pessoas que já trilharam o caminho e você ir atrás delas, né? Através de orientação ou pelo exemplo, enfim. Mas converse com pessoas diferentes, elas vão te trazer palavras diferentes, contextos diferentes. Isso é muito legal, tá? Uma outra coisa que algumas pessoas já me disseram que fazem, mas que é bem curioso, que é consulte dicionários. Pô, Paty, o que é consultar dicionários? Hoje você não precisa ter um dicionário físico, você pode consultar no Google, você pode consultar como falar isso, como escrever isso, o que significa isso aqui. E você colocar também palavras. Ou tem gente que faz o seguinte, que tenta todos os dias pegar uma palavra nova, abre o dicionário a casa e olha uma palavra e tenta aplicá-la no seu dia a dia. É um desafio. Tudo bem que se for uma palavra muito diferente, será que vai caber no seu dia a dia? Então, uma palavra muito técnica. Mas vale ali a brincadeira de você abrir o dicionário ao acaso, pegar uma palavra e tentar aplicá-la no seu dia a dia, no dia que você está. E aí isso vai agregando mais, vai criando mais vocabulário para você. Então, essa é uma outra dica. Outra dica, escreva. Escreva muito. Escreva. Não é só escrever aquelas mensagens rápidas no WhatsApp ou no Twitter que você abrevia tudo, tá? Então, porque muitos adolescentes e crianças hoje estão escrevendo muito errado por causa das redes sociais também. Então, escreva muito, escreva. Você pode ter o seu blog, você pode escrever mensagem para alguém, então você pode elaborar um texto padrão para você mandar para os alunos. Escreva ali uma mensagem de toda semana para mandar para os seus alunos com alguma coisa interessante, de algum assunto que ele queira saber. Mas que seja com as suas palavras, não é copiar um texto do outro, é você escrever. Você pode se basear em alguma coisa, mas você escrever. Isso vai também te ajudar a treinar essa questão da dicção, em como você falar, em como você organizar suas ideias. Porque escrever é uma maneira de você organizar suas ideias. Quando você escreve, você está organizando as suas ideias de uma maneira fora da sua cabeça. Então, vai ficar mais fácil de você encontrar palavras e buscar palavras. Quantas vezes eu estava escrevendo e aí eu falei, putz, nesse texto que eu estou escrevendo, eu coloquei mais de uma vez essa palavra. Aí eu fui buscar sinônimos. Veja que você escrever puxa as outras dicas também, tá? Então, escreva. Essa é uma dica interessante. Mais uma. Utilize jogos para melhorar os aprendizados. Muitas pessoas, muitas faculdades, inclusive, estão colocando como o maior desafio atual gamificar o aprendizado. E o que é gamificar o aprendizado? É você arrumar um método, arrumar uma maneira desse aprendizado ser mais divertido. E quando você aprende de uma maneira divertida, geralmente você não esquece, porque ficou leve, ficou divertido, ficou interessante. Então, quando você arruma uma maneira daquilo se tornar um jogo, fica mais legal. Você pode criar o seu próprio jogo, se você for uma pessoa super criativa, então você pode criar o seu próprio jogo. Por exemplo, criar o seu próprio jogo de todos os dias, abrir o dicionário e criar uma frase nova e aplicar essa frase. Mas isso para você vira um jogo, porque todos os dias você coloca isso, todos os dias das 7 às 7h15 da manhã eu vou fazer isso, pegar uma palavra no dicionário e vou criar uma frase com ela. Então você cria um jogo para você. Aí você pode fazer alguma coisa mais desafiadora? Pode, você pode se desafiar, ou mesmo você entrar em algum jogo que tenha um contexto que vai te dar
uma maneira de pensar diferente, tipo, se você tiver também disponibilidade para isso, um RPG, que às vezes chega a durar anos o mesmo jogo. Então, enfim, você pode fazer jogos para que você fortaleça o seu aprendizado, tá? Então, você pode também utilizar jogos que ajudem na memória e tal. Nós temos técnicas de concentração que vão ajudar, você sabe disso, né? Você tem essas coisas a seu favor, né? Você tem todas essas ferramentas a seu favor já dentro do yoga. Mas você pode aplicar isso dentro de um outro contexto e, a partir daí, você pode realmente colocar em prática esses jogos a seu favor, porque aí você vai estar treinando a concentração dentro de um contexto de um jogo. Também é bem interessante, tá? Nona dica, utilize palavras aprendidas. Isso tem a ver com a questão do jogo, tem a ver com a questão de aprender palavras novas. Se você aprendeu uma palavra nova, e aquela palavra nova você não usou em nenhum contexto, você não falou com ninguém, essa palavra não saiu da sua boca, você não aplicou essa palavra numa frase, o que pode acontecer, amanhã você vai esquecer. É o seguinte, o nosso corpo, ele é sábio. O nosso cérebro também, ele é super sábio. Se você não utiliza alguma coisa, ele libera espaço daquela coisa. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que quer fazer um teste e você vai tampar o seu olho, se você ficar sem usar esse olho durante 2 anos, 5 anos, o que vai acontecer? Provavelmente ele vai atrofiar. Porque toda a energia que o seu corpo usava para aquele olho, ele vai direcionar para outra coisa, porque você não está usando ele. Ele não está sendo útil para você. Se você pensar num outro contexto, bem simples, isso já deve ter acontecido com você. Se você está ali, deitado sobre o seu braço, e aí ele vai ficar dormente, ele vai ficar ali meio dormindo, né? Ele vai ficar inerte. E você não está usando ele. Sabe essa mesma sensação de inércia? É a inércia que o seu corpo acredita que existe quando você tampa um olho. E se você não usa uma palavra, o seu corpo entende, pô, isso não é importante para ela, porque ela não está aplicando. É mais importante para ela fazer outras coisas, tipo, aprender a falar todos os dias, né? Então, dormir bem e outras coisas é mais importante. Mas a importância de realmente ela usar essa palavra no dia a dia não é tão grande, porque ela não está usando. O que ele faz? Tira essa palavra do contexto, porque você não está usando mesmo. Então, o seu corpo tira isso, sua mente tira, ela libera espaço para coisas novas. Então, isso acontece. Se você não usar essa palavra, não aplicar essa palavra aprendida, provavelmente amanhã, ou daqui uma semana, ou mais tempo, você vai esquecê-la. Inclusive, existem muitas técnicas, principalmente técnicas de como você aprender um idioma novo, que fala sobre isso. Com o decorrer do tempo, você vai esquecendo as palavras que você aprendeu, por isso que é importante você voltar e memorizar e relembrar aquelas palavras que você já tinha aprendido no passado, tá? Então, essa é a nona dica. 10ª dica, e é uma 10ª dica bem interessante, que é o seguinte: a melhor coisa, a melhor maneira para um professor de yoga, uma instrutora de yoga, realmente aprender vocabulário é ministrando aulas, é colocando em prática. É você chegar lá e conversar com os seus alunos. É você se colocar no desafio. Então, você vai lá, vai chegar nesse momento para os seus alunos e vai conversar com eles. Então, vai buscar palavras para conversar com eles. Pô, Paty, mas como é que eu faço isso? Você tem todas as outras 9 dicas para seguir, certo? Então, você vai ler mais, assistir mais documentos. Primeiro, ler mais, né? Então, você vai ler mais coisas relacionadas a assuntos do seu interesse. Segundo, você vai assistir mais coisas, documentários, vídeos, até lives aqui no YouTube para te dar mais argumento, mais base para você falar durante essa aula. 3, pesquisar sobre um assunto específico vai te dar profundidade sobre os temas, para você não ser uma pessoa superficial. Você vai criar o condicionamento de sempre ser uma pessoa mais profunda nos temas. Então, você não vai ficar só de maneira rasa num tema, você vai poder falar de maneira profunda sobre ele. Então, pesquise. 4, sinônimos. Busque sinônimos que vão te dar mais base, mais argumento, para que você possa realmente utilizar essas palavras de uma maneira diferente, com o mesmo sentido. Então, isso é um sinônimo. É palavras diferentes com o mesmo sentido. Então, isso vai te dar mais variedade e não vai deixar sua aula tão na mesmice, uma aula sempre com as mesmas palavras. Isso vai ajudar a deixar a aula mais rica, mais cheia de cor, mais cheia de nuances, ainda mais porque nós estamos falando da língua portuguesa, então podemos usar e abusar disso.
Quinta, converse com pessoas diferentes, pessoas variadas, que vão te dar mais vocabulário, vão te dar mais visões diferentes de mundo, culturas diferentes, isso vai expandir o seu mundo e fazer com que você realmente tenha contato com palavras diferentes, maneiras de pensar diferentes e outras coisas. Lembra da frase? Se você é a pessoa mais inteligente daquela mesa, mude de mesa, você está na mesa errada. Vai buscar evoluir, vai buscar também culturas diferentes, tá? 6, consulte dicionários, então, você pode pegar a dica todos os dias, olhar um dicionário e ver uma palavra nova e aplicar essa palavra no dia a dia. 7, escreva textos, escreva no seu blog, escreva para os alunos, mas pegue o hábito de escrever. A escrita é uma maneira de você colocar tudo que está aqui no seu cérebro de maneira organizada no papel. A escrita vai te ajudar a te dar mais força, mais organização, para que você realmente entenda o que está acontecendo. Quando você escreve, você começa a perceber, putz, essa palavra eu já repeti, vamos lá, vou procurar um sinônimo, e isso vai te dar mais organização até na hora de você falar, porque você escreve de uma maneira organizada, tá? 8º, utilize os jogos para melhorar o aprendizado. Você pode fazer um jogo só para você, criar um jogo em que você todos os dias se desafia, vai lá e abre o dicionário e aplica uma palavra, por exemplo, ou você pode participar de algum outro jogo que vai te dar mais concentração em maneiras diferentes de você usar palavras e usar raciocínios diferentes, porque o jogo, ele não traz só palavras, ele traz maneiras de você raciocinar diferente, ele traz uma mindset diferente, né? Ele traz você para uma ação diferente. Então, por isso que os jogos são interessantes. 9, utilize as palavras aprendidas. Então, se você não utilizar a palavra aprendida, o seu cérebro vai entender que você não usa, que a palavra não é interessante, não é importante para você e vai eliminá-la. Você vai esquecê-la muito provavelmente. Depois de semanas, você nem vai lembrar que aquela palavra existe. Então, por isso que é importante você aplicar a palavra aprendida. Quando você aplica, você vai relembrar. E em meio, uma coisa que você pode até fazer com as palavras aprendidas é anotar. Anota a palavra aprendida, por exemplo, dia 1, palavra tal, a frase que eu apliquei foi essa, dia 2, tal. E uma vez por mês, ou uma vez por semana, vá lá e olhe aquelas palavras, aí você não vai esquecê-las com tanta facilidade, tá? Fechou? Existe até um app gratuito como dica bônus que chama Anki. Anki, que eu uso também, inclusive, para inglês e outros idiomas. E aí, esse Anki, ele faz com que você relembre as palavras e ele coloca ali o ciclo de quando você tem que voltar e estudar aquelas palavras, porque de tempos em tempos você pode esquecer. Então, o Anki, ele já faz isso de maneira organizada. E ele é gratuito, para geralmente, Para o iOS, eu acho que ele não é gratuito, tá? Eu acho que para iOS ele não é, porque eu não tenho no celular. Mas ele é gratuito para Android e ele é gratuito também para você baixar no seu computador. Só não é gratuito para iOS, fica aí a dica. Então só não dá para ver no celular do iPhone. O restante dá para você baixar e dá para você criar sua própria lista no Anki. Então fica aí mais uma dica de como você memorizar essas palavras e usá-las no seu dia a dia. E a 10ª é você ministrar as aulas, é colocar em prática, realmente coloque em prática. Vá e se coloque no campo de batalha, vai e se desafie. Não adianta nada você se preparar, você ler, escrever, utilizar as palavras, tudo isso, e não se testar. O melhor teste é você estar na sala de aula. É você realmente estar lá e usar tudo isso. Aí você vai pensar, pô, então agora eu vou falar pranayama, agora eu vou falar respiratório, agora eu vou falar técnica respiratória, agora eu vou falar exercício, agora eu vou falar sobre descontração, agora eu vou falar yoga nidra, agora eu vou falar relaxamento. Então veja que você pode usar por sinônimos o tempo todo durante a aula. E aí você pode usar argumentos, você pode usar também... por que faz falta palavras, tá? Outra coisa que a gente pode falar. Falta palavras, muitas vezes, porque falta você estudar um pouquinho sobre o que acontece quando você está fazendo aquela técnica. Se você está descrevendo um pranayama, um respiratório, o que você pode falar enquanto a pessoa faz o pranayama? Você vai descrever lá, olha, inspire em 4 segundos, retenha o ar em 16, exale em 8. E aí, para os mais adiantados, você vai colocando mais coisas, você vai falando sobre mentalização de cores e intenções. Mas o que você pode agregar mais nisso? Enquanto a pessoa está fazendo o pranayama, você pode ficar em silêncio ou você pode agregar valor, falando o seguinte, olha, esse tipo de pranayama, ele traz para você muito mais clareza mental. É uma técnica ritmada, os ritmos são os principais aliados
para trabalhar a administração das emoções, porque eles atuam diretamente na sua maneira de sentir, de pensar, de agir. E os ritmos também, eles têm uma ação interessante para te desafiar, para aumentar a capacidade pulmonar. Como você aumenta a capacidade pulmonar, você também traz mais clareza mental, porque você traz mais oxigênio para o seu corpo, você traz mais, né, mais prana para o seu corpo. Isso faz você pensar melhor, então você tem menos atitudes impulsivas. Olha só o quanto você pode trazer de valor, de contexto para uma técnica. Então, trazer contexto também é uma maneira de você trazer mais palavras e de você embasar o conhecimento que você está passando para aquele aluno e falar da importância que é ele estar fazendo aquele pranayama, não é só fazer por fazer. Você lembra em sala de aula, quando você era criança, que um professor passava uma matéria muito chata e você fala, pô, que saco, por que eu preciso aprender isso? Para mim, uma das matérias que eu nunca gostei tanto, porque eu não entendia, porque não tinha laboratório, né? Era escola pública, até tinha laboratório, mas era um laboratório pequenininho, fajuto, que nunca estava disponível. Então, o que acontecia comigo? Química, para mim, era um terror. Eu não gostava de química. Física também eu não gostava. Eu gostava de filosofia, de história, mas química, física, matemática também, cara, quanto que eu vou usar esse troço? Eu ficava pensando, eu não vou usar isso nunca. Por que eu vou estar aprendendo isso? Você deve ter tido pelo menos uma matéria que você deve ter pensado assim, né? Quando criança. Só que quando o aluno pode passar por isso também, seu aluno de yoga. Que ele está fazendo respiratório e às vezes a dificuldade para fazer aquele respiratório ritmado é enorme para ele. Porque ele está num processo de ansiedade muito grande, então ele inspira em 4, aí ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, e rápido, e vai para o 8. O que você tem que falar? Da importância de fazer aquilo. E aí também vale você também observar o seu aluno. Falar, ó, fulano, conte como se fosse um segundo. O seu mantra é como se fosse um segundo. Um segundo é que o mantra é aproximadamente um segundo do relógio. Não tem uma maneira de medir tão exatamente, mas como a gente não tem outro parâmetro, condicionamos a verificar como se fosse um segundo do relógio. E aí você vai falar para ele concentrar, falar, vou contar junto com você. Ou coloca o metrônomo. Então, ajuda essa pessoa e dá a base. E aí a pessoa vai entender a importância daquilo, entende? Olha quanto você pode fazer, quantas técnicas interessantes você pode fazer fora da sala de aula, para quando chegar no momento de você ministrar a sua aula, você ter muito mais base, muito mais segurança para você falar. Putz, Paty, mas eu estou muito insegura em começar na sala de aula. Tá, então usa todas essas coisas que eu falei para você fora da sala de aula, e quando chegar na sala, e se você não quiser chegar na sala de aula para treinar, treina na frente do espelho, coloca almofadas na sua frente, finge que está ministrando uma aula e faz isso. Ou realmente ministra a aula, uma aula mais curta, de 10, 15 minutos, para alguém próximo a você. Pega um namorado, mãe, amigo, e ministra a aula e treina, se você não quiser fazer isso direto com o aluno. Mas treine, é importante você treinar. Ou realmente ficar em sala de aula, estar na frente do aluno é o seu maior desafio. Dica bônus, tá? Essa dica bônus é uma dica que vai te ajudar a sair da caixinha. Nesse momento não podemos usar tanta dica bônus, por quê? Porque é viajar. Quando você viaja e conhece novas culturas, não é viajar você ir para praia Grande, nada contra, mas é você ir para conhecer novas culturas, você vai conhecer uma cultura diferente, você vai conhecer pessoas diferentes, isso vai te dar pontos de vista diferentes e vai fazer isso aqui, ó. Você tem às vezes um cabresto, um tipo de vida, um tipo de condicionamento, e você vai fazer isso aqui. Quando você realmente conhece outras culturas, outros tipos de alimentação, outro tipo de costumes, outro horário de acordar, enfim. É interessante você, se você puder, até viajar para outros países. Se não, se você viajar para outras regiões do Brasil, já praticamente outro país, porque nós estamos num país continental, né? Então, se você viajar, por exemplo, mais para o sul, é um tipo de cultura. Aqui na região de São Paulo, é um tipo de cultura. Rio é outra, apesar de estar muito próximo de São Paulo. Minas Gerais é outra. Se você for para o Nordeste, é outra completamente diferente. Se você for para a região, né, do Amazonas, é outra. Eu já estive até em Macapá, é completamente diferente.
principalmente uma região se for muito do interior, que tem um impacto muito grande de cultura indígena, é completamente diferente. Então, quando você conhece culturas diferentes, você pode perceber maneiras diferentes de falar, maneiras diferentes de você se alimentar. Então, você amplia o seu leque de cultura. Quanto mais culto você é, mais palavras você tem para se expressar. Porque você encontra jeitos diferentes de falar. Quem já foi para Portugal, eu já fui para Portugal, e a maneira de falar é completamente diferente. A maneira de agir também é completamente diferente. Se a gente compara com quem está aqui em São Paulo, inclusive quando eles vêm para São Paulo, eles acham muito louco essa loucura toda que a gente vive, essa correria toda que a gente vive, que nunca tem tempo para nada. E quando você vai para lá, cara, eles produzem muito, mas é outra maneira, é outra pegada, né? E se você for no verão, que tem sol das 7 da manhã até as 10 da noite, é outro tipo de rotina do que a gente tem aqui, que escurece às 6 da tarde, entende? 6, 7. Então, é diferente, e é porque o local, ele forma a cultura que você vive. Então, as pessoas têm um ritmo diferente de vida, têm uma alimentação diferente, têm uma cultura diferente, têm uma veia artística diferente. Então, isso é interessante, você vai absorver um pouquinho dessa cultura diferente e agregar coisas e pegar palavras distintas, e você vai formando o seu vocabulário, sua maneira de falar, de agir. Enfim, então, essa é a dica extra, que é você poder viajar para conhecer novas culturas, poder realmente se expressar e aprender mais sobre essas culturas. Muito bem. Hoje eu vou ficando por aqui, 947 de hoje, falando sobre como driblar a dificuldade de usar as palavras durante a sua aula. Espero ver vocês amanhã, às 9h47 da manhã. Já vou adiantar o seguinte, que na quinta e na sexta eu tenho mentoria o dia todo, começando às 9 da manhã. Então, nesses 2 dias, as lives serão mais cedo, serão por volta de 8h40, serão lives mais curtas, de 20 minutinhos. Então, eu estarei aqui por volta de umas 8h40 da manhã, na quinta e na sexta, tá? Nos outros dias todos, eu estarei aqui às 9h47. Nesses dias eu tenho que estar focada nas mentorias, mas eu não vou deixar vocês na mão, então eu venho antes aqui para conversar com vocês. Mais algumas dicas: ative as notificações no Instagram, sempre que tiver conteúdo, sempre que eu estiver ao vivo, você vai saber, você vai ser notificado tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. E se você ainda não entrou no grupo do Telegram, galera VIP, entre, acesse, lá eu coloco sacadas que às vezes não me permitem ser colocadas aqui, porque é um formato diferente, enfim. Então, entra lá e acesse. Por hoje eu fico por aqui, aproveitem super esse conteúdo. Paulo, obrigada pela dica. Se você tiver alguma dica ou quiser saber sobre algum tema específico que você está com dificuldade, que está travando você continuar vivendo das suas aulas de yoga, coloca nos comentários que eu vou dar continuidade a essa série de vídeos com base nas dúvidas de vocês. E espero ter ajudado você, Paulo. Depois comenta aqui o que você achou. Um grande beijo. Ótimo dia para quem está aqui no YouTube. Aproveite muito seu dia.